Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao meu canal, obrigado por sua companhia. Hoje vamos comentar a sexta lição da classe de adultos da escola dominical e o tema é o bom pastor e suas ovelhas. O tema de hoje está fundamentado no capítulo 10 do Evangelho de João. Como você sabe, nós estamos comentando o Evangelho segundo João neste segundo trimestre de lições bíblicas da classe de adultos. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca e peço a sua ajuda. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe este vídeo. Ative também o sininho de notificações para você ser avisado sempre que eu publicar um novo vídeo aqui dentro do canal. E também, se desejar, você pode se tornar um membro apoiador. O membro apoiador é aquele que me ajuda mensalmente a fazer este trabalho. E nós, como agradecimento e benefícios, deixamos disponíveis lá na pasta dos membros todos os materiais totalmente editáveis que nós utilizamos aqui na plataforma para ministrar as nossas aulas. Os materiais em PDF ou em PowerPoint, eles estão disponíveis lá para você, membro apoiador. Eu quero agradecer a todos os nossos membros apoiadores que mensalmente nos ajudam aqui com uma contribuição singela, mas que muito nos ajuda a continuar fazendo este trabalho e esta obra. Obrigado também a todos os inscritos no canal. Muitos novos inscritos têm chegado e nós queremos de coração agradecer a todos vocês. Vamos para a ministração da aula de hoje. Vamos direto para a introdução da lição de hoje. A lição desta semana está organizada em 3 pontos principais. O primeiro, Jesus como a porta das ovelhas, que permite o acesso ao aprisco e à salvação. O segundo, o aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. E o terceiro ponto interessante, a distinção entre o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o mercenário, que as deixa em risco. Nós vamos basear a lição de hoje, o estudo deste vídeo, em João, capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 16. Esta aula, portanto, apresenta uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e o seu relacionamento com as ovelhas. Assim, é uma lição que destaca a liderança amorosa de Jesus e, ao mesmo tempo, ressalta a responsabilidade das ovelhas de identificarem a sua voz e atenderem ao seu chamado. Esta, portanto, é a temática do vídeo de hoje. Eu peço que você permaneça comigo até o final da ministração desta aula. Nós temos preparado um material, uma apresentação aqui muito interessante para que, se você é professor de escola dominical, certamente lhe auxiliará. Se você é aluno, juntos aqui vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos direto para o primeiro ponto da lição de hoje. Jesus, a porta das ovelhas. O primeiro ponto da lição de hoje é Jesus, a porta das ovelhas. A lição de hoje, ela nos apresenta algumas figuras interessantes. E essas figuras nós queremos, a priori, apresentar aqui quais são os principais personagens que são mencionados por Jesus nesta alegoria que muitos consideram também uma parábola. Nós temos a figura do bom pastor, naturalmente, que é o tema principal deste texto bíblico. Aparece também na descrição a figura do ladrão e do salteador. Nós temos, naturalmente, as ovelhas,
nós temos a figura do redil ou do aprisco, ainda aparece a figura do porteiro e também o mercenário que aparece na descrição desta alegoria. E ainda, para finalizar, nós temos mais uma importante figura, que são dos lobos mencionados pelo Senhor Jesus aqui nesta alegoria, que, repito, muitos a consideram como uma parábola. Vamos analisar inicialmente a descrição de cada um desses personagens e o seu significado, propósito e o que cada uma dessas figuras está simbolizando. Eu quero aqui indicar para vocês, nós trouxemos esse esquema, este quadro, esta tabela, extraída desta obra maravilhosa, o comentário de João de Elmer Towns, da editora Chamada da Meia-Noite. Vamos ver o que Elmer nos apresenta aqui a partir da apresentação desta tabela. Ele colocou a descrição da pessoa, a relação com as ovelhas, propósito e alvo, e quem está simbolizando. A primeira descrição, a primeira pessoa, o porteiro. A relação com as ovelhas, o cuidado, o propósito e alvo. O porteiro abre a porta para Cristo. E aí ele apresenta aqui uma possível interpretação, uma possível representação simbólica. Aqui ele traz João Batista, mas nós temos alguns comentaristas que dizem que esse porteiro pode muito bem simbolizar a pessoa do Espírito Santo, que é o responsável por abrir o coração das pessoas para que o Senhor Jesus possa, então, fazer morada. Depois nós temos a descrição do pastor, que é o dono das ovelhas. A relação do pastor com as ovelhas é que ele é o dono. O pastor conduz, alimenta, entrega sua vida pelas ovelhas. Quem está simbolizando? O pastor está, naturalmente, simbolizando a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Nós temos ainda a descrição do ladrão e também do assaltante. A relação dessas pessoas com as ovelhas é que eles são aqui os bandidos, aqueles que roubam e matam, conforme o versículo 10 do capítulo 10. E na interpretação aqui de Elmer, simboliza os fariseus. A outra pessoa, ou a figura que aparece aqui na representação, é o lobo. A relação com as ovelhas é que é o inimigo. O propósito e o alvo é destruir. Está aqui simbolizando Satanás. Depois nós temos o mercenário, o assalariado, aquele que recebe para cuidar das ovelhas. A relação com as ovelhas é apenas o guardião delas. Propósito e alvo, autopreservação. Nós vamos constatar aqui a indiferença do mercenário, com as ovelhas. E aqui, segundo Elmer, está simbolizando sacerdotes e levitas. Bom, nós antes de verificarmos os pontos da lição, os 3 pontos principais da lição, é necessário que nós contextualizemos o capítulo 10 do Evangelho de João. Dentro do primeiro item, do primeiro subtópico da lição, nós temos o contexto. E aqui, o contexto do capítulo 10, ele nos faz pensar naturalmente e necessariamente no capítulo 9. O texto original do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, não era dividido em capítulos, nós sabemos disso. Essa divisão, ela ocorreu lá no século XIII, por volta do ano 1227. Com isso, nós queremos aqui afirmar que essa passagem, portanto, a passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, é uma continuação do capítulo anterior, mais precisamente
o versículo 35 e das palavras de Jesus aos fariseus a partir do versículo 41. E veja que quando você lê o capítulo 10 dissociado do capítulo 9, corremos o risco de interpretações equivocadas, porque o capítulo 10, a sua interpretação naturalmente depende do contexto imediato que é o capítulo 9. No capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença, e aquele homem, ele, depois de testemunhar várias vezes, depois de ser questionado, depois de várias provas serem apresentadas, depois de várias testemunhas serem inquiridas, inclusive seus pais foram interrogados pelos fariseus, constatou-se que aquele homem foi curado de forma extraordinária pelo Senhor Jesus. Jesus realizou este milagre poderoso, trazendo e criando a visão daquele homem que havia nascido cego. Ele foi expulso da sinagoga pelos fariseus, pelos religiosos e líderes daquela época. Ele foi expulso. E no versículo 35 do capítulo 9 do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus, sabendo que ele foi expulso da sinagoga, foi à procura daquele homem, o ex-cego. O texto nos diz que Jesus, encontrando aquele homem, ou seja, Jesus estava à procura daquela ovelha que havia sido expulsa da sinagoga. E é nesse contexto, que Jesus inicia o seu discurso no capítulo de número 10 para falar sobre as ovelhas, o bom pastor, os salteadores, ladrões, mercenários, lobos e o porteiro. Daí, nós temos que o capítulo 10, ele nos evidencia imagens do Antigo Testamento que retratam Deus como pastor de Israel. Olha só as referências que nós trouxemos aqui. E também Israel como rebanho do Senhor. E os líderes religiosos como opressores ou pastores infiéis, conforme está descrito em Jeremias 23 e Ezequiel capítulo 34, quando os profetas denunciam as atitudes dos líderes de Israel, e eles são ali comparados a maus pastores. Quando nós lemos a palavra de Deus, estes textos aqui, fica muito claro a atividade pastoril de Israel como sendo uma marca do povo de Israel. Veja que desde os primeiros habitantes, desde os nossos pais, primeiros filhos de Adão, como por exemplo Abel era pastor de ovelhas. Depois nós temos figuras importantes que eram pastores. Abraão era pastor de gado, pastor de ovelhas. Isaac, Jacó foi pastor de ovelhas. Moisés pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele foi chamado por Deus lá no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 3 e o versículo 14. Nós não poderíamos deixar de mencionar aqui o grande rei Davi, uma figura importante em Israel, um pastor importante na trajetória de Israel. Davi, ele ainda muito garoto, era pastor das ovelhas do seu pai Jetro, e Deus tirou Davi de detrás da malhada, de detrás das ovelhas, do pasto, e conduziu Davi até o trono de Israel e fez de Davi pastor de pessoas, pastor de Israel, pastor de uma nação. Dessa forma, Jesus, quando ele conta, quando ele faz esse discurso alegórico, parabólico para muitos, naturalmente as pessoas elas puderam compreender o que o Senhor Jesus estava ensinando. Sabemos que os fariseus, eles
fizeram-se de desentendidos, mas na essência eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Eles sabiam o que o Senhor estava ensinando ao contar, ao mencionar aquele discurso maravilhoso do capítulo 10 de João. Vamos agora falar um pouquinho sobre a diferença entre o ladrão e o pastor. Qual a diferença entre o ladrão e o pastor apresentado aqui? No texto, evidencia de forma clara, né, e notável a distinção entre o verdadeiro pastor e o ladrão das ovelhas. O ladrão evita a entrada legítima no redil. O ladrão nunca entra pela porta, ele sempre vai entrar por lugares que não são legítimos. Ele vai saltar a muralha de pedra, o curral, o redil, né, o aprisco, para roubar as ovelhas. Ele não passa pela porta. Isso revela sua natureza ilegítima e sua condição, de intruso. Ele não possui qualquer compromisso com o bem-estar das ovelhas, pois sua intenção não é protegê-las, mas se apoderar delas. Em vez de servir ao rebanho, ele visa explorá-lo em benefício próprio. É exatamente isso que acontece aqui no contexto. O ladrão, diferentemente do pastor, ele apenas se serve das ovelhas ao invés de servir as ovelhas. Contrariamente, o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 10, diz que veio servir e não veio para ser servido. Existem aqui duas figuras interessantes logo nos primeiros versículos do capítulo 10, que é a figura do ladrão e a figura do salteador. Aparecem duas palavras gregas distintas. A palavra grega para ladrão é kleptes, e a palavra grega para salteador, aqui aparece no texto, é lestes. Estas duas expressões diferenciam também as atividades e o modus operandi de cada uma dessas pessoas. Os kleptes, que eram ladrões, eles usavam as suas habilidades para roubar as pessoas, para entrar nas casas ilegitimamente. E os salteadores, eles recorriam à violência, enquanto ladrões, usualmente não era característica deles usar de violência. Os salteadores não, tinham como característica a violência. Os ladrões, eles preferiam as residências, as casas, os apriscos das ovelhas. Já os salteadores, eles preferiam atacar as pessoas que estavam viajando em caravanas, as pessoas que acampavam durante a noite nas suas longas viagens. E dessa forma, nós temos aqui essas características distintas do ladrão e do salteador que aparece aqui no texto bíblico onde nós estamos trabalhando este capítulo de número 10. Vamos prosseguir, vamos adiante na nossa ministração. Vamos falar agora sobre os predicativos da porta das ovelhas, que é aqui o segundo item do primeiro ponto da lição. No versículo 7 do capítulo 10, o Senhor Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. Só é possível ter acesso ao redil de Deus através de Cristo. Não existe outra entrada, nenhuma outra via é válida, nenhum outro pode salvar, nenhuma outra pessoa pode interceder. O próprio Cristo é o único acesso. Ele é a entrada verdadeira. Portanto, nós estamos falando aqui de uma exclusividade. A exclusividade deste caminho revela que somente através da fé em Jesus é que o homem pode ingressar, pode adentrar neste aprisco, neste redil
neste curral aqui apresentado. E aqui nós temos três indicativos, né, que nos apontam, que nos apresentam as características desta porta aqui mencionada pelo Senhor Jesus. Jesus, ao dizer, eu sou a porta das ovelhas, com isso, ele nos apresenta três predicados, três características desta porta. A primeira característica está no versículo 9. O Senhor Jesus, ele é a única porta da salvação. Quando ele disse, eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo. Portanto, ele é a porta da salvação. Em nenhum outro há a possibilidade de salvação. Em nenhum outro nome há a salvação. Somente no nome de Jesus Cristo. Somente através desta porta. Esta é a porta que se abriu para que todo aquele que crê em Jesus pela fé, ao entrar por esta porta, será salvo. A porta, portanto, da salvação aqui é a primeira característica desta expressão, eu sou a porta das ovelhas. Jesus também disse que, sendo a porta das ovelhas, ele é a porta da libertação. Porque o versículo 9 ainda nos diz, todo aquele que entra por esta porta, entrará e sairá. Isso fala de liberdade, né? Isso fala de uma libertação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele, portanto, é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Ele não está mais algemado, acorrentado. Agora ele está livre. Ele não está mais sob o domínio do pecado. Agora, ele é uma pessoa livre. Por isso que essa porta é uma porta de libertação. Entrará e sairá. A terceira característica desta porta, que Jesus quis nos dizer, é que é também a porta da provisão. Além de ser a porta da salvação e porta de libertação, o Senhor Jesus disse que aquele que passa por esta porta achará pastagem. Jesus aqui está dizendo que ele é a porta da provisão. Ele é o provedor das nossas almas. E não apenas o pão espiritual, sobretudo, naturalmente, né? Claro que principalmente o pão espiritual, mas também a provisão material. Ele cuida dos seus. Ele é o provedor das nossas vidas. Ele nos leva a pastos verdejantes, conforme diz o Salmo 23. Jesus, ele disse no capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava dizendo que ele é o nosso alimento espiritual. Mas também Jesus, ele aqui está como o nosso provedor que nos sustenta em todas as nossas em todas as circunstâncias que nós estivermos vivendo. O Senhor, ele sempre será o nosso provedor. Dessa forma, os três predicativos da porta das ovelhas que Jesus nos apresenta aqui é que ele é a porta da salvação, ele é a porta da libertação e ele também é a porta da provisão. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Aqui está a mensagem da porta. A mensagem da porta é esta: Jesus, ele, além de ser o bom pastor, ele também é a porta do aprisco. É a porta de entrada para abrigar, para proteger todos aqueles que entram por esta porta. Os apriscos, conforme você está vendo aí nesta imagem, os apriscos, eles geralmente eram feitos assim, né? Dessa forma como você está vendo. Muitos deles não tinham coberturas. O pastor,
Geralmente ele também, assim como o porteiro, ficava na porta. Havia uma única entrada onde as ovelhas entravam e saíam. O porteiro e o pastor, ou o pastor, eles é que ficavam na porta, as ovelhas entravam e ele as guardavam durante toda a noite. As ovelhas se sentiam seguras porque o pastor estava na porta das ovelhas. As ovelhas, logo de manhã cedo, eram conduzidas a pastos verdejantes para se alimentarem. Por volta das 9 horas, o pastor conduzia essas ovelhas até o ribeiro para que elas pudessem tomar água. Ao meio-dia, quando o sol estava bastante escaldante, o pastor conduzia as ovelhas para a sombra de alguma árvore, para que elas pudessem estar ali sob a sombra, né, de alguma árvore. E mais tarde o pastor novamente levava elas a pastos verdejantes e depois novamente para beber, e assim conduzia de volta à noite, né, ao entardecer, para que estivessem guardadas, protegidas no aprisco. Esta lição aqui é maravilhosa, onde nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida prática, para o nosso viver diário. Os irmãos devem se lembrar que quando Jesus nasceu, lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, os pastores deles estavam no campo e guardavam as ovelhas durante a vigília da noite. Durante toda a noite, os pastores eles estavam vigilantes, né? Protegendo, guardando as ovelhas, não importando se estivesse fazendo frio ou não, se enfrentariam lobos, se enfrentariam chacais, leões, ursos. Eles deveriam estar atentos, vigilantes, para que as ovelhas estivessem guardadas, protegidas e seguras. O segundo tópico da lição, o aprisco das ovelhas, nos traz 3 pontos interessantes. O primeiro ponto é parábola, uma alegoria. Depois nós vamos falar sobre o aprisco das ovelhas propriamente e um lugar de proteção. Bom, vamos falar sobre esse tema, parábola, uma alegoria. Bom, existem alguns comentaristas que trazem esta passagem bíblica, esta porção, como sendo uma parábola. Outros tantos também afirmam que não se trata de uma parábola, mas tecnicamente é uma alegoria. Isso porque a palavra parabolê no grego não aparece no Evangelho por João. A palavra parabolê aparece nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos, mas não aparece aqui no Evangelho de João. A palavra aqui traduzida, ela melhor seria traduzida como alegoria ou mesmo como um provérbios, conforme alguns comentaristas. Olha o que diz Elmer Talmes. Ele diz o seguinte: diferentemente dos sinóticos, o Evangelho de João não tem parábolas. Tecnicamente, o que temos nos capítulos 10, versículo 1 a 16 e versículos 25 a 29, respectivamente, são uma alegoria e provérbios. Agora, veja o que diz Grant Osborne, no comentário do Evangelho de João, na página 284. Ele diz o seguinte: isso é tecnicamente uma ilustração ou metáfora ampliada do que uma parábola, pois não há trama, mas sim o desenvolvimento de uma metáfora particular que envolve a imagem de um pastor. Entretanto, uma história ou trama está implicitamente por trás dela, de modo que ela pode
viabilizar ser chamada também de parábola. Esse ponto de vista aqui do Osborne é interessante, porque resolve a questão, né? Se é parábola, se não é. Bom, fica claro aqui, concordo com o Osborne ao afirmar que, se for chamada de parábola, não é nenhum exagero, em que pese, repito, o termo técnico parabolê, né, grego, não aparecer no texto original do Novo Testamento, aqui no capítulo 10. Entretanto, nós podemos dizer que implicitamente por trás dela há sim um enredo. Nós sabemos que uma parábola ela tem um enredo, né? Há um desenvolvimento de uma história sendo contada, narrada. E nesse caso aqui, diretamente não há, mas implicitamente nós podemos perceber este enredo, esta construção narrativa. Desse modo, nós podemos concluir que, se chamada de parábola, não é nenhum exagero hermenêutico, é totalmente plausível. Mas nós preferimos afirmar que se trata de uma alegoria, de um provérbios, conforme a maioria dos comentaristas. Vamos falar agora sobre o aprisco das ovelhas, também chamado de redil, né? Trata-se de um lugar protegido, geralmente cercado por um muro ou uma cerca de madeira, dentro do qual se guarda o gado à noite. As ovelhas são guardadas à noite e em momentos de tempestades ou perigo. Os redis, os apriscos, eles eram construídos ao ar livre. Conforme você pode vislumbrar aí na imagem, havia apenas uma porta, não havia tranca, não havia uma fechadura. O pastor ou o porteiro, ele fazia o papel da porta, né? Ele estava ali, se assentava na porta e observava as ovelhas que estavam por ali. À noite, ele colocava todas as ovelhas, né, para dentro do aprisco, e ele mesmo era a porta e ficava ali guardando as ovelhas, vigiando as ovelhas. É por esta razão que Jesus disse: eu sou a porta. E quando ele disse eu sou a porta, naturalmente eles fizeram a associação com o contexto que eles viviam, né, no seu dia a dia, tendo em vista que a atividade pastoril era uma atividade comum aos filhos de Israel. O terceiro item, um lugar de proteção. As afirmações eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Olha só, um lugar de proteção. O aprisco aqui fala exatamente disso, né? Um lugar onde nós somos protegidos, guardados. Dessa forma, nós podemos dizer que o bom pastor aqui, ele cuida das ovelhas, ele protege as suas ovelhas e ele conduz, ele guia as suas ovelhas. Um lugar de proteção, um lugar de abrigo, é que representa este aprisco. O Salmo 46, um salmo muito conhecido, a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Para nós, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Nele nós estamos refugiados, protegidos, né? Em Cristo Jesus, nós estamos seguros à sombra, né, à sombra do Onipotente. Nós podemos descansar, nós estamos guardados. A arca de Noé, construída, né, e havia uma porta que foi trancada por fora por Deus. Esta porta, ela um dia se fechou, mas todos que estavam dentro da arca, todos que estavam abrigados naquela grande embarcação foram salvos. Isso
nos faz pensar que Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, nós também estamos guardados. Nós estamos em abrigo seguro, protegidos. Que maravilha! Vamos para o terceiro ponto da lição de hoje, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos fazer a distinção entre estes dois personagens? Bom, vamos começar falando do mercenário. Quem é o mercenário aqui? Características do mercenário. No versículo 12, nós temos pelo menos 3 características do mercenário. Eu quero ler o texto bíblico aqui com você. Olha o que diz o versículo 11, apenas para contextualizar. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí o versículo 12 começa: mas o mercenário, a primeira característica, ele é mercenário, né? A primeira característica é que ele só cuida, aliás, ele não cuida das ovelhas, né? Ele apenas está ali por um momento, por uma motivação lucrativa, financeira. A primeira característica é que ele é mercenário. Ele está ali pelo dinheiro, ele está ali, né, por uma questão financeira. Ele não está ali porque ele ama as ovelhas, porque ele gosta daquele trabalho. Ele é mercenário. Depois, o texto diz: mas o mercenário que não é pastor, primeira característica do mercenário, ele não é pastor. O pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Aliás, esta expressão aparece 4 vezes no capítulo 10 do Evangelho de João, afirmando que Jesus, sendo o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Segunda característica, ele não é o dono das ovelhas. O mercenário, ele é o contratado, é o assalariado para, então, fazer o trabalho do pastor. Mas como ele não é o dono das ovelhas, veja que, por ele não ser o dono das ovelhas, ele as trata de qualquer maneira, né? De forma irresponsável, sem nenhum apreço para com as ovelhas do seu dono. E é por isso que a segunda característica apresenta ele como sendo não o dono das ovelhas. E a terceira característica é que o mercenário, ele não se sacrifica pelas ovelhas. Olha o versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, quando vir o lobo, o que ele faz? Deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Nós temos aqui essa característica, né? Ele não se sacrifica pelas ovelhas. Quando alguém não se sacrifica pelas ovelhas, mesmo estando no posto de pastor de ovelhas, ele é um falso pastor. Ele não é pastor verdadeiro. Ele é um falso pastor, porque o pastor verdadeiro, ele sempre vai sacrificar a sua própria vida em prol do bem-estar das ovelhas. O mercenário não. O mercenário, ele é covarde. O mercenário, quando ele vê o perigo, ele abandona as coitadas das ovelhas sozinhas e ele foge. O mercenário, ele deixa as ovelhas vulneráveis, correndo risco de serem tragadas por lobos vorazes. Desse modo, o mercenário não tem, por exemplo, más intenções de matar as ovelhas, como os lobos, de tragar as ovelhas. Ele também não tem a intenção de ferir as ovelhas como salteador, mas, olha só, isso aqui é interessante. Apesar de não ter essas más intenções, né, como, por exemplo, o salteador e o ladrão, mas ele não tem interesse pessoal pelas ovelhas do pastor verdadeiro. Ele não tem interesse pessoal
pelas ovelhas que não pertencem a ele. Ele está ali apenas e tão somente por causa dos recursos financeiros, por causa do salário, por causa do dinheiro. Ele está lá apenas pela lã das ovelhas e não pelas ovelhas em si. Tem um texto de Pedro que ele é significativo e ele cabe muito bem aqui nesta passagem que nós estamos analisando. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Olha só, esse texto aqui, ele é muito sério. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, né? Como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha o versículo 3. E por avareza farão de vós negócio. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. O mercenário, ele é fingido, né? Ele é dissimulado, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O apóstolo Pedro está dizendo que os mercenários, eles estarão no meio do povo de Deus. Os mercenários, eles são fingidos, têm uma aparência de piedade, mas o interesse deles é apenas em fazer negócio das ovelhas, comercializar as ovelhas. Conforme diz o pastor Hernandes Lopes, em muitos redis, em muitos apriscos, em muitos lugares, né, o púlpito já se transformou em um balcão de negócios. A Bíblia, ela está sendo utilizada como uma mercadoria e muitos pregadores já se tornaram como comerciantes, como mercenários. Meu Deus, que o Senhor nos livre, nos guarde deste mal terrível. Ele toma conta delas, o mercenário, em troca do seu salário. Ele faz a sua obrigação muito bem em tempos normais. Mas quando há perigo, ele está mais preocupado com a sua segurança do que com a das ovelhas. Quando aparece o perigo, perna para quem te quer. Quando surgem os lobos, ele foge e deixa as poucas ovelhas sozinhas. Veja que o Davi, quando ainda adolescente, foi levar alimento para os seus irmãos a mando do seu pai. Quando ele estava chegando lá no campo de batalha, que o seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu, ficou zangado porque Davi estava lá. Então ele questionou Davi: o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem você deixastes aquelas poucas ovelhas? Como se Davi fosse um pastor irresponsável. Davi, já muito novo, era extremamente responsável. Ele estava lá em primeiro lugar, obedecendo às ordens do seu pai. Mas como pastor de ovelhas responsável que era, o que Davi fez? Davi disse: as ovelhas, elas estão com alguém. Eu deixei o porteiro, eu deixei um copastor, eu deixei alguém cuidando das ovelhas. Elas não ficaram sozinhas no relento. Não, elas não ficaram como barco à deriva, sem direção. Davi, ele saiu do campo das ovelhas, do pasto, para ir ao campo de batalha, mas ele deixou um responsável pelas ovelhas. Davi, nesse sentido, ele nos ensina algo extraordinário: a responsabilidade com aquilo que é do nosso pai. Davi, ele sabia que as ovelhas não eram dele, era do seu pai, mas ele tinha responsabilidade com as ovelhas do seu pai e ele precisava um dia prestar contas de cada uma das ovelhas do seu pai. O mercenário, ele não se disporá a arriscar sua vida para defendê-las do lobo,
que as espreita como o pastor de verdade. O pastor de verdade, ele fica, né, pastorando as suas ovelhas, observando, vigiando, a fim de que, se o lobo traiçoeiramente surgir, ele possa então repreendê-lo, reprimi-lo, fazer com que ele seja afugentado e não trague nenhuma de suas ovelhas. Já o mercenário não. O mercenário, ele jamais vai dispor para arriscar a sua vida a fim de defender ovelhas que não são suas, porque ele é mercenário. Agora vamos evidenciar aqui as características do bom pastor? Vamos constatar os predicados do bom pastor? O termo bom pastor aqui indica um pastor maravilhoso. O texto grego nos faz interpretar a palavra bom aqui como algo excelente, como algo maravilhoso, como algo extraordinário. O comentário de João, de William Hendricks, na página 398, ele destaca pelo menos 10 predicados, 10 características do bom pastor. Vamos lá? Vamos para estas características. A primeira característica do bom pastor: entra pela porta e é bem recebido pelo porteiro. Enquanto o ladrão e o salteador pulam o muro para roubar ovelhas, né? O bom pastor, ele é bem recebido pelo porteiro. O bom pastor, ele tem entrada pela porta. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. A segunda característica: chama as ovelhas pelo nome, as conhece intimamente. Isso aqui é maravilhoso. Jesus, ele conhece cada uma das suas ovelhas na sua particularidade. O profeta Isaías diz que Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, sem se esquecer de nenhuma delas. Se Deus chama as estrelas, se Deus se preocupa em chamar as estrelas pelo seu nome, e nós, que somos suas ovelhas, Deus conhece cada uma das suas ovelhas, cada característica, a situação de cada uma delas, né? O bom pastor, ele conhece o estado de suas ovelhas. O bom pastor sabe e conhece as ovelhas, as suas características, cada uma delas individualmente. Ele as conhece intimamente. Conhecer aqui fala de relacionamento, fala de, de pertencimento, de intimidade, de comunhão. Isso é maravilhoso, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O versículo 3 diz o seguinte: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Veja que característica maravilhosa. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as ovelhas, elas naturalmente ouvem a sua voz. A terceira característica: as leva para fora. O pastor, ele conduz as ovelhas para fora. Onde quer que as ovelhas estejam, o pastor lá estará para conduzi-las. Depois, a quarta característica é que o pastor, ele vai adiante, ele vai na frente, portanto ele é guia, ele é condutor. O pastor, dessa forma, não é como o vaqueiro que empurra o gado, que toca o gado e vai atrás. Diferentemente do vaqueiro, o pastor, ele vai na frente das ovelhas para conduzi-las, para guiá-las. Isso é uma lição importante, porque as ovelhas, elas biologicamente não têm senso de direção. As ovelhas se perdem facilmente. As ovelhas dependem de um guia. Elas precisam de um pastor. Elas necessariamente, para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, precisam de um pastor. Precisam de um guia para conduzi-las, para orientá-las. É por isso que ele vai na frente e as ovelhas vão na sua pisada.
As ovelhas vão no seu rastro, no rastro do pastor. O salmista Davi, no Salmo 23, o salmo mais conhecido, né, dos salmos, uma passagem belíssima que todos conhecem de cor. O salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Olha só que coisa maravilhosa. As atividades do pastor. Davi, que era pastor de ovelhas, sabia reconhecer que Deus era o seu pastor, que havia um pastor que estava acima dele. E então, Davi reconhece que Deus é o seu pastor, que Deus é o seu guia, que Deus não lhe falta. Eu já tenho falado aqui no canal que o Salmo 23, ele é equivocadamente interpretado por muitos, quando alguns querendo atribuir, né, a confissão positiva ou associar a confissão positiva, dizem que se Deus é o nosso pastor, nada nos falta, né? De nada tenho falta, ou não passo necessidade, ou não passo privações. Não é isso que o Salmo quer dizer, não é isso que a palavra de Deus quer dizer. O salmista está dizendo que Deus não nos falta. Adonai Roi Lo Essar, o Senhor é o meu pastor, o Senhor não me faltará. Pode faltar a saúde, mas o Senhor estará lá no leito, sendo o nosso médico, o nosso enfermeiro. Ele vai estar lá conosco, passando pelo vale da sombra e da morte. Pode faltar o alimento momentaneamente, mas o Senhor não nos falta. O Senhor está conosco em todas as circunstâncias, em todas as situações. É isso que o salmista está dizendo. Depois, ele é reconhecido e seguido pelas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz. O versículo 3 diz: as ovelhas ouvem a sua voz. A palavra ouvir aqui, o verbo ouvir, né, indica que as ovelhas não apenas escutam a voz do seu pastor. As ovelhas, elas obedecem a voz do seu pastor. Uma ovelha não apenas reconhece a voz, uma ovelha não apenas escuta a voz, mas, sobretudo, principalmente, uma ovelha, ao ouvir a voz, ela naturalmente obedece à voz do seu pastor. Ouvir e obedecer estão umbilicalmente relacionadas. Essas expressões, elas são dissociadas. Quem ouve a palavra de Deus obedece a sua voz, obedece a sua palavra. O bom pastor dá acesso a todas as bênçãos, porque ele é a porta. Quando passamos pela porta, que é ele, o bom pastor, temos acesso a todas estas bênçãos. O pastor nos conduz à vida abundante, é uma característica do bom pastor, nos leva a uma vida satisfatória, uma vida feliz, abundante em Cristo Jesus. O pastor dá a vida pelas ovelhas, e esta expressão aparece 4 vezes, conforme nós vamos ver adiante. Ele guia as suas ovelhas e reúne também outras ovelhas para que elas formem um só rebanho com um só pastor. E por fim, ele é amado do Pai. Muito bem, vamos para o último subtópico da lição de hoje, onde o comentarista, o pastor Elenay Cabral, trabalha a questão dos lobos vorazes versus o bom pastor. Quem são os lobos vorazes aqui? Os lobos aproximam-se do aprisco, do curral das ovelhas, do redil das ovelhas, para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Veja o prejuízo que o mercenário traz ao rebanho, às ovelhas. A sua falta de responsabilidade, a sua displicência, a sua desatenção, né, faz com que as ovelhas fiquem à mercê, vulneráveis aos ataques dos lobos. O mercenário, ele, quando chega os lobos vorazes, opta por fugir e abdica de suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor,
de quem não são as ovelhas, foge. E o lobo faz o quê? Arrebata e dispersa, né, as ovelhas. O profeta Zacarias, no capítulo 13, disse que fere o pastor e as ovelhas ficam dispersas. O alvo sempre é o pastor, porque o pastor ferido, as ovelhas estão vulneráveis. Dessa forma, nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos estar sempre com a armadura de Deus, toda ela, para que possamos estar guardados em Deus, a fim de que nós possamos guardar as ovelhas de Deus. Se o mercenário, ele, desta forma, ao ver a presença do lobo, foge, isso nos faz pensar que nós precisamos estar atentos a quem são as pessoas que são postas em posição de liderança, né, de condução do rebanho. Porque possa ser que não seja um líder, que não seja alguém chamado por Deus, mas alguém que está ali por motivos outros, menos para cuidar das ovelhas. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do Evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, a palavra de Deus nos diz que Paulo reuniu os presbíteros de Éfeso e fez uma despedida. E ele advertiu os presbíteros de Éfeso, dizendo que depois da sua partida, lobos ferozes surgiriam do meio do rebanho. Os lobos, às vezes, eles têm pele de ovelha, falam como ovelha, se vestem como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Esses lobos, eles estão assumindo posições. Esses lobos, eles estão disfarçados de ovelhas. Eles até estão nos púlpitos, às vezes pregam, e corriqueiramente eles estão no meio do povo de Deus, se passando por ovelhas. Mas a intenção deles é destruir o rebanho, é ferir, dispersar, arrebatar as ovelhas indefesas do rebanho do Senhor. O pastor, portanto, precisa estar atento. O pastor necessita estar vigilante para, então, constatar as ações dos lobos vorazes no meio do povo de Deus, no meio das ovelhas indefesas. As ovelhas precisam de proteção, precisam de cuidado, precisam do pastor. O pastor tem vara, o pastor tem cajado, tem funda, né? O pastor, ele, portanto, tem elementos, tem instrumentos que podem ser usados para que as ovelhas do Senhor estejam seguras. Os pastores, eles precisam, na atualidade, estar atentos. Existem muitas vozes que estão ecoando. Qual voz as ovelhas estão ouvindo? As ovelhas estão ouvindo a voz do pastor ou estão ouvindo outras vozes? Jesus diz que as ovelhas verdadeiras, elas ouvem apenas a voz do pastor. As ovelhas verdadeiras, elas não dão ouvidos ao forasteiro, né? Ao mercenário, ao lobo. As ovelhas verdadeiras, elas conhecem a voz do seu pastor e elas não seguem a um forasteiro, a um estranho. Olha o que diz o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Muitas vozes, como disse, estão ecoando. Nós precisamos tomar muito cuidado para não darmos ouvidos às vozes estranhas. As ovelhas, realmente, aquelas que nasceram de novo, aquelas que têm a natureza de Deus, elas não ouvem a voz do estranho.
não seguem os estranhos. Mas aí alguém pode estar se perguntando, mas pastor, existem relatos de pessoas que seguem outros, que nitidamente não é um verdadeiro, mas é um lobo. É porque essas pessoas não são também ovelhas, né? Ovelhas ouvem voz de pastor. Ovelhas ouvem voz do bom pastor, a voz do bom pastor. Lobos serão atraídos, né? Aliás, quem não é ovelha será atraído por lobos. Ovelhas são atraídas pela voz do pastor porque conhecem a voz do pastor. Mas quem não é ovelha certamente seguirá os encantos dos lobos. Isso é muito interessante. Vamos concluir. Não foi acidentalmente que Jesus afirmou 4 vezes, no versículo 11, 15, 17 e 18, que o bom pastor tinha de dar a vida pelas ovelhas. O bom pastor tinha de lutar porque era seu dever pagar aos proprietários por quaisquer perdas incorridas. Gênesis 39, 32 e 39 e Êxodo capítulo 22, versículo 10, 11, 12 e 13. Qualquer empregado que o pastor arranjasse não teria essa mesma dedicação. É o que Jesus está dizendo aqui. Essa informação extraída de Raul Gover. Usos e costumes dos tempos bíblicos, página 135. Veja que o pastor ele precisava prestar contas. Se alguma ovelha ela se perdesse, esse pastor teria que dar conta dessa ovelha. Foi isso que Jacó ele fala ao seu tio Labão aqui em Gênesis 32 e 39. Jacó testemunha que ovelhas que se perderam, ele restituiu a Labão. Muito cuidado, porque os pastores, eles davam conta das ovelhas, as que se perdiam, aqui eram tragadas por lobo, né? Essas ovelhas que se distanciavam, elas naturalmente se perdiam, o pastor tinha que dar contas dessas ovelhas. Chegará um dia da prestação de contas. Um dia todos nós prestaremos contas daquilo que foi confiado em nossas mãos. Tomemos muito cuidado. Há uma responsabilidade que pesa sobre os ombros dos ministros, dos pastores, dos líderes. E é por isso que Davi, ele enfrenta um urso, mata o urso, né? Ele garra nas barbas daquele urso e então ele mata aquele urso, assim como ele fez com o leão. Ele testemunhou isso a Saul antes de vencer o Golias, o incircunciso filisteu. Veja que Davi, ele arriscou a sua própria vida, um garoto, um adolescente, arriscou a sua própria vida para salvar as ovelhas que nem dele era de seu pai. Ovelhas do seu pai, ele salvou das garras de um leão, de um urso, arriscando a sua própria vida. Isso é o trabalho de um pastor. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se arrisca, ele se gasta e se deixa gastar em prol do rebanho, para que o rebanho do Senhor esteja seguro, guardado e protegido, alimentado. O pastor leva as ovelhas para águas tranquilas, para refrigerar a sua alma, para trazer alento. O pastor leva as ovelhas para pastos verdejantes, um alimento sadio, saudável, nutritivo. O pastor, ele precisa alimentar as suas ovelhas. É ele quem conduz as ovelhas a uma pastagem nutritiva. É o pastor que com o seu cajado, que com a sua vara afugenta, né, os inimigos, os chacais, os animais que buscam devorar as ovelhas indefesas. É o pastor. O pastor tem muitas responsabilidades. E é por isso que Deus chama homens, Deus chama pessoas
que tenham essa vocação para cuidar do rebanho de Deus, porque o Supremo Pastor, o bispo das nossas almas, conforme diz Pedro no capítulo 5, versículo 4, um dia será, então, chamará todos nós para a prestação de contas. E o que Jesus fez? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o bom pastor, deu a vida por suas ovelhas. Cristo Jesus, ele sendo o bom pastor, morreu por todos nós. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para propiciar todo aquele que crê em Jesus, a salvação e a vida eterna. Dessa forma, nós chegamos ao final de mais uma lição, gratos a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua audiência. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se desejar ser membro, apoiador deste canal, você pode fazer a sua assinatura mensal. Qualquer momento, você pode cancelar se você desejar, nenhum problema. É uma contribuição muito simbólica, singela, R$ 6,99. E você me ajudará a continuar fazendo este trabalho. R$ 6,99 não compra hoje nenhum refrigerante, não é verdade? E eu agradeço a todos que têm contribuído e nos ajudado nessa obra. Nós vamos ficar por aqui, aguardando você na próxima semana, para que juntos vamos aqui dar continuidade nos estudos do Evangelho de João. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até a próxima semana, querendo Deus. Até lá.